vão aparecendo, elas vão trazendo, elas vão fazendo que apareçam também uma certa classe urbana, uma camada social que até então não existia no Brasil. Então, por exemplo, o Estado português, ele teve a preocupação de vir se instalar aqui. Isso significou que eles tiveram que mandar funcionários públicos, eles mandaram exército, eles tinham um sistema de cobrança de impostos que tinha que ser muito rígido. Até porque o contrabando do ouro levou a maior parte, hoje a gente estima que é uma grande quantidade, a maior parte do ouro que foi encontrado nessa parte do Brasil, ela escorregou em direção ao contrabando, porque o controle era muito difícil. Na medida que nos primeiros 50 anos de ciclo do ouro, quando você achava em grande abundância, até a fiscalização ela não era tão rígida, até porque o ouro aparecia em grande quantidade. Já em direção à segunda metade, e principalmente lá no último quartel, quando ele entra em grave decadência, os mecanismos de controle eles começam a se arrochar, eles começam a apertar. Ouro Preto foi a primeira capital de Minas Gerais. Foi também uma das primeiras cidades a ter vida própria, porque o ouro permitiu a formação de uma burguesia local. As cidades mineiras, longe do litoral, se urbanizaram rapidamente. Foi então que, em 1700, a mando de Portugal, o governador Arthur de Sá Menezes estabeleceu a cobrança do imposto do quinto. Segundo a lei, todo o ouro deveria ser fundido na Casa dos Contos. 20% do ouro de cada mineiro ficava retido a título de imposto. As barras de ouro recebiam um carimbo que atestavam sua legalidade. Devido a todo esse ouro, a região de Minas Gerais se desenvolveu política e culturalmente, fazendo florescer uma grande quantidade de cidades que existem até hoje. O que acontece é que essas cidades, elas trazem funcionários públicos, elas começam a aparecer médicos, aparecem uma certa intelectualidade que tem a preocupação e tem até condições financeiras de mandar seus filhos irem estudar na Europa. Então aí você já tem um grande diferencial do ciclo do ouro. E além do mais, uma outra coisa que é importante de ser dita é que existe uma diferença de mentalidade entre esses ciclos. No ciclo do açúcar, ele é mais antigo, lá no século XVI, havia ainda um tipo de mentalidade bem diferente desse que a gente vai ver no século XVIII. E não é à toa que aqui nas Minas Gerais você vai ter um movimento que quis romper, de certa forma, com a dominação portuguesa. Lembramos aqui que o alferes Tiradentes foi condenado por ter participado de uma única reunião na casa do tenente-coronel Andrada. Dos Inconfidentes, foi o único executado em praça pública. O ouro, desde que ele é descoberto no final do século XVII até a primeira metade do século XVIII, ele vai entrar num período crescente, interminável. Exatamente esse período ele vai coincidir para a sorte do Dom João V. O monopólio comercial que Portugal mantinha com suas colônias tornava mais fácil importar e exportar mercadorias do que ter de fabricá-las. Mas o grande problema que o Dom João V tem é que a balança comercial portuguesa nesse momento, ela nunca vai conseguir estar equilibrada. Por conta do tal Tratado de Meton, o que acontece? Começa a sair muito mais dinheiro do que entra. E quem vai acabar resolvendo o problema da balança comercial vai ser o ouro que vem do Brasil. Mas como eu acabei de dizer, essa quantidade de ouro ela é crescente. Ou seja, o primeiro carregamento ele é pouco significativo. Mas lá na metade do século XVII, lá para 1750 mais ou menos, essa quantidade ela é muito alta. Alguns autores chegam a falar em 25 toneladas ano, que é uma quantidade absurda de ouro.
A primeira unidade fabril inaugurada por Dom João V foi uma fábrica de papel na localidade de Lousa. Ela era gerenciada por empresários genoveses. Em seguida, eles inauguraram uma fábrica de vidros. Em 1732 foi inaugurada aqui em Lisboa a fundição de Santa Clara, que era administrada por um francês, Nicolau Lavache. 2 anos depois, é aberta uma outra fábrica, a Fábrica de Sedas, também administrada por um francês, Roberto Godin. Mesmo com esses exemplos, nós não podemos dizer que o reinado de Dom João V tenha sido muito fértil. Até porque o Tratado de Methuen meio que abafava o desenvolvimento da economia portuguesa. Esse aqui é o Palácio de Versailles, que foi construído por Luís XIV, o Rei Sol, um dos reis mais imitados em toda a Europa em todos os tempos. O nosso Dom João V de Portugal também quis ter um palácio parecido com esse. E graças ao ouro que vinha do Brasil, acabou construindo o Palácio Convento de Mafra, lá em Portugal. A construção do Palácio de Mafra empregou 25 mil homens ao longo de 13 anos. Do campanário do Palácio Convento pendem 114 sinos. Se na França existia Versailles, aqui em Portugal seria erguido o Palácio Convento de Mafra. E por que convento? Porque o rei de Portugal ele era muito católico. Em seguida, ele decidiu que esse palácio deveria ser, no mínimo, maior que o Escorial, que é a sede do governo espanhol. E para cobrir esse delírio de mármore, foi feita uma mega encomenda junto a produtores italianos. O pedido foi tão exagerado que eles pediram uma confirmação da encomenda. Dom João V, por puro capricho, mandou dobrar a encomenda. Como aqui em Portugal nada se produzia, tudo que foi utilizado para a construção de Mafra veio do estrangeiro. O arquiteto ele é alemão, as madeiras vieram do norte da Europa, os acabamentos de metal vieram da França e as estátuas são italianas. Apesar de ter sido fundada antes do ciclo do ouro, a Universidade de Coimbra recebeu grandes investimentos nesse período. Essa aqui é a biblioteca da Universidade de Coimbra, uma das mais bonitas do mundo. Ela foi erguida graças ao ouro que veio das Minas Gerais. O rei Dom João V sabia que era necessário reunir o conhecimento da época para ilustrar a elite portuguesa. Talvez sua inspiração viesse do lendário infante Dom Henrique e sua escola de Sagres. Porém, a qualidade da biblioteca da Universidade de Coimbra não impulsionou nem o engenho, nem a arte em Portugal. Gastou-se o ouro importando até mesmo a cultura e o conhecimento. Outra característica da elite mineira, da região das Minas Gerais, foi que na medida que ela foi ficando endinheirada, ela passou a mandar seus filhos para estudar aqui na Europa, principalmente em Coimbra. O nosso querido Dom João V, ele vai acabar cometendo um pequeno pecado no seu reinado. O que acontece é que ele vai se apaixonar por uma jovem menina, uma jovem rapariga, como se fala em Portugal, é Paula Teresa. A gente tem que deixar muito claro uma coisa, os reis em geral,
existe uma tradição na Europa de que os casamentos em geral, eles eram encomendados. Ninguém casava por amor, como se faz atualmente. Então, era meio que natural, era meio que normal, era meio que aceitável que o rei tivesse amantes. O que é atípico no caso do nosso Dom João V, que a amante dele, a Paula Teresa, ela era uma freira. O que vai acabar acontecendo é que essa freira vai dar uma filha ao rei Dom João V. Isso aí vai meio que embaralhar o meio de campo em Portugal. Você vai ter, durante um determinado período da história de Portugal, que vai de 1730 até 1740, é um período que vai ser chamado, vai ser conhecido, vai passar para a história como freiráticos. Isso porque, na medida que o rei, né, uma pessoa que representava o poder, o maior poder dentro do reino, se interessou e engravidou uma freira, isso aí meio que entrou para um certo modismo no reino português. E essa época que na verdade coincide aí o movimento dos freiráticos, que coincide também com a descoberta do ouro no Brasil, você vai ter uma lembrança, uma relíquia que é gastronômica. Vem desse período determinados doces que marcam a culinária, a doceria luso-brasileira. É dessa época que vem esses doces, esse aqui é o mais ilustrativo de todos, que vem a ser a barriguinha de freira, que na verdade é uma homenagem à barriga, o filho, que Paula Teresa acabou dando ao rei. A barriga de freira, na verdade, vem a ser um recheio de ovo com um revestimento que lembra uma sagrada hóstia. Você tem um outro doce também, que é o tocinho do céu, ou seja, tem aí uma certa ironia no nome, e a gente ainda tem um terceiro doce que a gente poderia incorporar a essa tradição que vem dessa época da história, que é o papo de anjo. Apenas a quantidade absurda de ouro que o rei gastava, mandando rezar missas diariamente e construindo igrejas, explica a tolerância do Santo Ofício contra essa ligação escandalosa. Dom João V mandou rezar mais de 700 mil missas. Dom João V gostava de usufruir de seus reais poderes. Contam que uma vez ele ficou sabendo que um membro de sua corte estava gravemente enfermo. E o que fez? Mandou chamar o pobre coitado e perguntou: "Como vais?" Por puro temor, a resposta foi: "Vou bem." A partir dessa data, o rei começou a dizer que ele era o remédio para todos os males. É verdade também que o rei foi duramente criticado em seu tempo. O maior filósofo daquela época, Luiz Antônio de Vernet, escreveu no livro O Verdadeiro Método de Estudar que os portugueses eram os índios da Europa. O embaixador lusitano em Paris, José da Cunha Brochado, chegou a escrever que em Portugal não havia nem economia, nem arte, nem ciência, nem corte, nem nada. Para eles, os portugueses, tudo era indiferente. A paz, a guerra e até mesmo a neutralidade. É uma dura crítica ao reinado de Dom João V, mas não deixa de ser válida, pois ele, o magnânimo, perdeu a chance de transformar a estrutura produtiva de seu reino, uma vez que gastou todo o ouro que vinha do Brasil em festas, palácios e supérfluos. O que vai acabar acontecendo é que a segunda metade do século XVIII, essa produção de ouro, ela vai acabar entrando em declínio. E o que a coroa portuguesa vai fazer? Ela vai tentar, na verdade, apertar esses mecanismos de controle do contrabando, ou seja, ainda hoje o Estado no Brasil ele tem problemas de controlar, de fiscalizar tudo aquilo que tem